Mudas novas são facilmente afetadas pelas condições do solo e da ação de agentes externos. Os berçários são usados para que possamos ter mais controle no crescimento e na qualidade das mudas. Diminuímos a área de trabalho e protegemos melhor as plantas durante a fase inicial de crescimento, momento em que elas se encontram mais vulneráveis. Saquinhos deverão ser utilizados para sementes de grande porte, árvores frutíferas e estaquias. Já sementes menores podem ser plantadas diretamente nos canteiros. Com o sistema de raiz livre, diminuímos o trabalho e o espaço a ser trabalhado. Nunca se esqueça de escolher um local que seja mais próximo possível de onde irá transplantar as mudas. Porém, o mais importante é que seja de fácil acesso e que tenha alguém disponível diariamente para cuidar e manter o berçário. Através do sistema de raiz livre, diminuímos consideravelmente a quantidade de material a ser transportado na época do transplante. Caso você decida plantar as mudas em saquinhos, será necessário esquematizar transporte para o dia do transplante. O local deverá ter água disponível e possuir boa drenagem, pois as sementes e as mudas precisam se manter úmidas e necessitam de água diariamente. O solo não pode estar rachado para permitir que as raízes respirem. Solos com grande concentração de argila, quando encharcados e secos, podem rachar, prejudicando as raízes novas. Uma leve inclinação de 2 a 3% ajuda na drenagem do berçário. Caso o local seja uma área de declive, será melhor cavar suas camadas perpendiculares ao declive, o mais plano possível. Deverá ter também um espaço suficiente para a construção de uma estrutura de sombreamento. E somente no caso de não existir material disponível para o sombreamento das mudas, deve-se utilizar saquinhos para o plantio, sombreando embaixo de árvores. Porém, a melhor opção é possuir uma área aberta, onde se possa construir uma estrutura para sombreamento, controlando assim a quantidade de sol durante o período de crescimento das mudas. A construção de um berçário tem como objetivo principal controlar as condições externas, garantindo uma boa germinação e um crescimento apropriado para que as mudas se desenvolvam fortes antes de serem transplantadas ao campo. Tamanho. O tamanho de um berçário será determinado de acordo com a quantidade de mudas e das espécies escolhidas. Além disso, deve-se considerar qual o tipo de plantio. Nunca se esqueça de deixar espaço suficiente entre as camas para facilitar a manutenção. O canteiro deverá ter no máximo 1 metro de largura, facilitando o seu trabalho. Utilizando o sistema de plantio de raiz livre, será possível produzir em média 300 mudas por metro quadrado. Posicionamento do berçário. O berçário e a sua estrutura deverá se posicionar no sentido leste-oeste, garantindo uma proteção máxima desde o momento em que o sol nasce até que ele se ponha, ao final do entardecer. Ao amanhecer e ao entardecer, o sol não é tão quente como no meio do dia, e o berçário plantado no sentido leste-oeste permitirá que as mudas tenham um crescimento uniforme. Preparação de canteiros. Estrutura e textura do solo. Para que as raízes se desenvolvam rapidamente, é necessário que os canteiros tenham um solo fofo, não podendo estar compactado e cheio de torrões. Se for possível, acrescente uma parte de areia para 2 partes de terra, quando o solo for argiloso, podendo-se também misturar matéria orgânica e compostos, juntamente com a areia. Certifique-se de retirar qualquer material grande que possa inibir o crescimento das mudas, como pedras, folhas, raízes e torrões. Quando as sementes estão germinando, elas possuem todos os nutrientes necessários e não precisam de muitos nutrientes do solo. O que elas precisam é de um solo fofo para que as raízes tenham espaço para crescerem. Adicionando areia ao solo dos canteiros, ajudamos na drenagem e facilitamos a movimentação das raízes, além de facilitar a retirada das mudas no período de transplante. Uma vez que as mudas começarem a crescer, a matéria orgânica misturada no solo terá todos os nutrientes que elas precisam para suportar o crescimento. O passo a passo da construção de um canteiro de raiz livre. Limpe o local do berçário. Certifique-se de limpar e retirar todas as ervas daninhas. Retire a camada superficial da terra, cerca de 10 cm, e reserve-a. Cave o restante do canteiro, removendo a terra, até uma profundidade de 30 cm. Certifique-se de que as paredes laterais estejam retas.
Peneire a terra se necessário e retire todo o material grande que possa atrapalhar o desenvolvimento das mudas. Devolva a terra peneirada adicionando compostos orgânicos e misture com um pouco de esterco curtido, se possível. Por último, cubra o canteiro com a camada superficial do solo, aquela que foi reservada no início. O canteiro deverá ter cerca de 10 centímetros acima do nível do solo. Construa com madeira ou qualquer outro material disponível no local, uma proteção ao redor para segurar a terra do canteiro. Marque com gravetos os canais para o plantio, sempre no sentido leste-oeste. Plante as sementes aproximadamente 2 centímetros de distância uma das outras, respeitando o tamanho de semente de cada espécie. Semente maior, um espaçamento um pouco maior. Cubra as sementes, mas certifique-se de não enterrá-las muito no fundo e pressione com um pouco de terra para que elas não sejam lavadas. Devemos sempre estar atentos a chuvas muito pesadas e ventos fortes, pois as sementes podem ser levadas com a enxurrada. Mudas novas poderão quebrar, o solo saturado poderá causar problema para as raízes. Além disso, o sol poderá afetar a germinação e o crescimento das mudas. Use pedaços grandes de galhos ou qualquer outro material para construir uma barreira ao redor de cada canteiro. Proteja também seu canteiro com algum tipo de sombreamento. Para isso, poderemos utilizar sombrites, folhas de bananeiras ou até mesmo galhos. O teto do sombreamento não poderá ser tão baixo, para facilitar a manutenção das mudas. Caso esteja em áreas com muito vento, será preciso prender muito bem a estrutura do teto. Não se esqueça, porém, que essa estrutura será retirada gradativamente, quando se aproximar o período de transplante. A cerca. O berçário precisará ser cercado, para protegê-lo contra a invasão de animais. Caso haja galinhas por perto, tome cuidado para que elas não entrem por cima da cerca e acabem danificando as mudas. Faça a cerca um pouco afastada do berçário, para que os animais não consigam alcançá-las com o pescoço. Caso não haja recursos para a compra de arame e mourões, deve-se utilizar materiais disponíveis na propriedade, como por exemplo o bambu, galhos, sacos, fios de nylon ou qualquer outro tipo de material que manterá o berçário protegido. Plantio das sementes. Na maioria das áreas tropicais, o período de chuva vai de 4 a 6 meses de duração. É muito importante aproveitar o período de chuva para que as mudas se desenvolvam o máximo possível nessa primeira fase. Portanto, devemos plantá-las cerca de 3 a 4 meses antes do período de chuva, pois assim que iniciarem as chuvas, teremos mudas fortes, prontas a serem transplantadas. Pré-tratamento das sementes. Todas as sementes precisam absorver a água para que possam germinar, porém muitas vezes possuem cascas duras, o que atrapalha um pouco o processo de germinação. Para garantirmos que todas as sementes germinem ao mesmo tempo, algumas espécies precisam passar por um processo de pré-tratamento. Existem 4 maneiras para o tratamento das sementes. Utilize sempre o indicado para cada espécie. Número 1. Imersão em água quente. Ferva a água e coloque as sementes de molho, geralmente por períodos de 4 a 48 horas, dependendo de cada espécie. 2. Imersão em água de temperatura ambiente. 3. Escarificação. Utilizando um clipe de unha, ou uma faca, ou até mesmo uma lixa, quebre a casca da semente até atingir a parte branca do interior. Tome muito cuidado para não danificar o embrião da semente, geralmente uma parte saliente onde se origina a raiz. 4. Banho ácido. Essa técnica não é tão popular e não estaremos utilizando por agora, pois é um pouco perigosa. Preste sempre atenção. Todas as sementes, quando imersas em água, devem absorver a água até inchar. Não plante as sementes até que tenham absorvido a água. Cuidados necessários. Todas as sementes em fase de germinação precisam estar úmidas, mas não encharcadas. Após a germinação, será necessário aguar o canteiro todos os dias, pela manhã ou ao entardecer. Quando as mudas estiverem com cerca de 2 semanas,
Poderemos espaçar a irrigação para um dia sim, outro não. Porém, se as folhas parecerem estar murchando, significam que precisam de água. Tome muito cuidado para não deixar que a água atinja o canteiro com muita força, causando danos às mudas e esparramando as sementes. Use sua imaginação e crie diferentes ferramentas para facilitar a irrigação do seu canteiro. Um mês antes do transplante, comece a espaçar as irrigações, sendo que nas 2 últimas semanas, regue as mudas somente uma vez por semana. Aconselhamos também que se retire gradativamente o sombreamento do berçário, que durante os últimos 15 dias elas recebam luz solar sem proteção alguma. Isso ajudará a planta a torná-las mais resistentes para o transplante. Esteja atento e remova manualmente todas as pragas que forem nascendo no canteiro. E caso perceba alguma muda doente ou fraca, tire-a do canteiro. E no caso de doença, descarte longe do berçário.